Olá, pessoal. Hoje nós vamos discutir um pouquinho, conversar sobre os movimentos dos negros, indígenas e mulheres no Brasil ao longo da história. Fazermos um panorama sobre esses grupos, esses segmentos sociais. Grupos sociais que historicamente sofrem preconceitos, discriminações e injustiças sociais no decorrer da nossa história. Eu sou a professora Limari e hoje nós vamos tratar sobre esse conteúdo para relembrarmos um pouquinho sobre o 9º ano. Vamos aqui. Através dos nossos exercícios, a primeira questão ela fala da famosa revolta dos malês. A revolta dos malês, ela aconteceu na Bahia com um grupo de escravos que eram seguidores do islamismo. Vieram da região do Mali, por isso malês, o nome da revolta. E esse grupo de escravos, muitos deles letrados, seguidores do islamismo, todos nós já estudamos o islamismo e já vemos que dentro da sociedade islâmica a alfabetização é fundamental justamente pelo fato do indivíduo precisar estudar o Alcorão, ele precisa aprender o Alcorão. O Alcorão para os muçulmanos ele é tanto a ordem religiosa como um código de ética e de postura também. Então precisa-se saber ler e escrever para entender o Alcorão. Daí uma característica dos escravos muçulmanos, porque eles vieram da região do norte da África. Sobre a revolta dos malês, o que é que a questão diz? Correta é a letra B, que ele vai falar sobre comandada por escravos libertos muçulmanos em Salvador, na região da Bahia. Eles reclamavam das desigualdades, das injustiças, assim como várias rebeliões que nós tivemos no Brasil colonial, em relação aos africanos. Os castigos, os maus tratos, a discriminação com que esses povos estavam sujeitos o tempo todo. Na segunda questão, ele vai falar de Calunga, um quilombo na região de Goiás. E aí ele dá algumas características desses povos. Apesar do quilombo de Palmares, como diz a questão, ter sido mais conhecido, com maior número de pessoas, esse do quilombo de Goiás ou de Calunga, ele foi possível se encontrar características e artefatos ainda que comprovassem a existência do quilombo. Os quilombos eles eram comunidades onde os povos africanos, os escravos fugidos, alguns escravos conseguiam sua alforria, que eram pouquíssimos casos, e a população pobre, sertaneja de modo geral, ia se esconder em região muito embrenhada da mata, de difícil acesso, porque era um mecanismo de proteção justamente destes grupos sociais, digamos assim, dessas comunidades. No caso, a questão falando sobre o quilombo de Calunga, ele indica que havia uma habitação na capitania de Goiás, a região hoje centro-oeste do Brasil, e aí ele questiona o seguinte: a presença centro-africana no interior do Brasil colonial está relacionada ao quê? Nós vimos que depois, por Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro era dividido e à medida em que se ia descobrindo o território, as incursões dos sertanistas, dos bandeirantes, eles avançaram o território adentro, justamente em busca do ouro e das pedras preciosas. Então, a questão correta aí, a letra correta na segunda questão é a B, o trabalho do ouro das minas descoberto no início do século XVIII na capitania de Goiás, assim como Goiás, Minas Gerais também, né? Os bandeirantes, os sertanistas de contrato, eles desbravaram pelo interior, não só da região centro-oeste, mas do norte, do nordeste. Aqui no Nordeste é muito comum, pelo interior do Piauí, pelo interior do Maranhão, o desbravamento para a expansão territorial. Os sertanistas de contrato aqui no Nordeste, para nós, na região meio norte do Brasil, é mais comum a expansão, no caso do interior do Piauí, a criação de gado, mas as outras plantações avançando pelo interior do Maranhão e a parte interiorana do Brasil. Isso só vai ser, digamos assim, diminuído os conflitos com a assinatura, o descumprimento do Tratado de Tordesilhas, que vai acontecer muito tempo depois. Na terceira questão, ele já vai tratar sobre a Constituição no Brasil, a fase da época já do governo Vargas, não é? Para tratar sobre artigos da Constituição de 34, que é uma Constituição com características criadas durante o Estado Novo. Vamos aí, o artigo 70 diz: são eleitores os cidadãos maiores de 20 anos que se alistarem na forma da lei na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil em 1934, a Constituição do governo provisório de Vargas. O artigo 180 diz: são eleitores os brasileiros que de um e de outro sexo maiores de 18 anos que se alistam na forma da lei.
Ao comparar os dois artigos das duas constituições, os eleitores vai se entender sobre o gênero desses eleitores que a Constituição de 1891 considerava eleitores apenas os homens. Durante muito tempo, na República Brasileira, só votavam homens e o voto ainda era censitário, ou seja, tinha a ver com a renda também. Né? Nós vimos que no início da República no Brasil, nós vamos ter o voto do cabresto, a prática do coronelismo muito comum no Nordeste. No caso aí, a questão está falando sobre o direito de voto feminino. Após longas lutas e reivindicações, as mulheres só conseguiram o direito de voto na Constituição de 1934, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Tá? A quarta questão também fala da época de Vargas, só que em relação ao índio e a um outro período dele, que é o Estado Novo. É a última etapa de governo dele na fase dos 15 anos consecutivos, porque ele depois volta a governar nos anos 50, não é? Bem, ele diz, em plena ditadura do Estado Novo, de 37 a 1945, Getúlio Vargas assinou um decreto-lei, em 43, criando o Dia do Índio em 19 de abril. Com isso, a temática indígena, antes quase ausente, foi introduzida no calendário brasileiro. Até hoje, a data é comemorada com diversas festividades. A comemoração do Dia do Índio, dia 19 de abril. Hoje em dia, se discute muito essa comemoração, porque não é fazer 2 risquinhos no rosto e colocar um cocá, uma pena na cabeça e dizer que você está defendendo o índio. Os índios brasileiros, eles ganharam o direito de civilidade, de cidadania, digamos assim, melhor, através da Constituição, especialmente com a demarcação das suas terras da Constituição de 1988 para cá. Vocês devem acompanhar nas mídias as várias discussões e invasões dos garimpos, especialmente na região norte, na região da Amazônia, os garimpos ilegais, a invasão das terras, a exploração ilegal dessas terras, as mortes de indígenas no ano passado. No início desse ano, nós já tivemos um caso de morte de indígenas nas reservas do território maranhense, justamente por conflitos de terra, e em várias outras regiões também, na região do Mato Grosso, no interior de Goiás também, onde tem muitas terras indígenas e comunidades indígenas vivendo. E aí, sobre as motivações que levou Vargas a criar o Dia do Índio, lá em 1943. A resposta correta é o que está lá na letra C. Utilizar o índio como contrapartida local dos heróis nacionais, marcando a originalidade do Estado Nacional Brasileiro. Vamos entender esse contexto da questão. Vargas, durante o seu governo do Estado Novo, ele fazia uma campanha de nacionalismo, já que o seu governo era ditatorial. E ele viu nesse momento, na figura do índio, a ideia de criar um místico, um ser mítico que falasse da nacionalidade, que fosse da originalidade do território brasileiro, para fazer uma alusão, uma comparação aos famosos heróis dos países europeus lá desde da Idade Média. Só que essa festividade hoje ela é uma festividade um tanto contraditória, porque os índios são considerados cidadãos, eles têm direitos, deveres, e existe uma série de discussões sobre acerca do direito da terra, o direito à vida, à saúde das comunidades indígenas, povos da nossa matriz genética étnico-racial, do qual nós brasileiros hoje fazemos parte. Vamos lá para a quinta questão, ele fala da Constituição de 88, até abordei agora há pouco, voltando justamente à questão indígena. A Constituição de 1888, que está em vigor no nosso país, o marco diferencial dela é justamente isso, criar o direito de posse, de demarcação das terras indígenas, né? Com base nessa Constituição, as terras indígenas ganharam o direito de quê? A posse legal e o uso exclusivo dessas terras pelas comunidades indígenas, não é? As conhecidas reservas territoriais indígenas, né? Pois bem, hoje nós falamos um pouco sobre as condições da mulher, historicamente, dentro da nossa sociedade, que não tinham direitos nem pessoais, nem direito de escolher seu casamento ao longo da história. Elas sempre foram articuladas por os interesses dos pais, dos maridos, por acordos econômicos, casamentos que eram realizados por interesse e não por escolha feminina. Mostrar um pouco de como essas mulheres, ao longo da nossa história, Berta Lutz e várias outras mulheres que conseguiram os direitos políticos, o direito de trabalho, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que é recente, protegendo as mulheres contra a violência familiar, aliás, a violência doméstica, em alguns casos familiar também, né, mas a violência doméstica de modo geral, e várias outras circunstâncias que, historicamente, a luta feminina veio para ganhar direito de participação, direito à proteção, direito a trabalho justo, a salários, assim como os indígenas e os negros
que são segmentos sociais, minorias sociais, infelizmente, historicamente, na nossa sociedade, vítimas de desigualdades sociais, econômicas e de direitos políticos também, certo? Num outro momento, nós daremos continuidade a outra discussão, a outros conteúdos. Até a próxima.